Rapaziada, o Palmeiras assumiu a liderança aí do seu grupo na Libertadores, aí já é o terceiro jogo seguido que o Palmeiras ganha aí ao todo, né? E tá tendo uma polêmica muito grande referente ao Richard Rios, né, cara? Vamos ver o que a galera tem a falar sobre isso aí, que a internet tá explodindo por causa disso. Bora pro vídeo. Mas eu gostaria que algum repórter perguntasse pro seu Abel o que ele acha dessa atitude do Richard Rios, né? Para ver a resposta dele aí. Porque isso não se faz não, meu. Tá? Mas tirando isso daí, nós ganhamos, Serdã. Ganhamos, caralho. Tamo aí de novo. 1-0. Flaco Lopes perdendo o gol que não se perde. E aos porcos ia tudo muito louco. Nós é louco assim mesmo, mano. Deixa eu falar uma coisa. Variado das ideias, velho. Deixa eu falar uma coisa, Léo. Libertadores não é pra gambá, entendeu? Libertadores não é pra gambá. Os racistas foram pra quadra do gambá hoje lá, o que deu? Eu não entendo, mano. Eu não entendo. Os cara abrem a quadra, uns caras que, quando vai pra lá, chama eles de macaco, né, mano? Eu sinceramente, não consigo entender, mano. Né? Mas eu não cada sabia um disso, não, cada um os caras foram pra lá? Eu não sabia disso, não. À tarde eles estavam lá, acho que chegaram de manhã lá e ficaram lá na quadra deles lá. Que palhaçada, hein, irmão? A torcida que se diz da democracia do povo, né, mano? Os caras é muito louco, entendeu? E depois a gente que é a Lázio da Barra Funda, né, mano? É impressionante, mas tá bom. Deixa eles para lá que nós estamos em outro nível. Rapaziada, Léo, cara, nosso primeiro tempo foi chato de assistir, né, mano? Tempo, né? O primeiro tempo de dar sono. A saída do Veiga logo de cara. Eu sinceramente, não gostei da mexida. Não que o Felipe Anderson não tenha atuado bem, não estou nem reclamando do Felipe, porque acho que hoje ele fez a melhor partida dele no Palmeiras. Né, estreou no Palmeiras hoje? Em termos de marcação, até conseguindo chegar na frente também. Apesar que não vi ele jogando na posição dele, ele estava muito mais de lateral. No primeiro tempo, então, ele estava do meio de campo para trás praticamente, né? Foi pouco. Ele puxou o Estevão para dentro, mas o Estevão não conseguiu ter a liberdade para poder criar como um meia, né? Eu senti muito falta da gente ter um cara para bola passar no pé ali, para criar, né? Na verdade, quem tentou fazer isso até com lançamentos foi o Murilo, né? O Murilo que até achou o Facundo na hora do nosso gol, né? Que passe do Murilo, hein? Nossa, e depois ele, mais umas duas vezes, ele achou também, né? Fez mais uns 2 lançamentos lá depois. Esse foi impressionante, ele até apontou pro Facundo. Ele falou, ó, vou tocar ali. Você vê a mãozinha dele fazendo assim, ó. O Facundo faz um facão para dentro da área, assim, ele toca lá. Porra, tipo, mano, já vai, caralho. Já vai que a bola vai ali, né? Então, o primeiro tempo se resumiu ao gol. Para mim, se resumiu ao gol. E a mancada do Richard Rios, totalmente desnecessária, né? Que nem escrevi agora há pouco lá. Cara, não bastasse a Leila, não bastasse o Abel aquele dia, aí vem o Richard Rios hoje, totalmente desnecessário, porque o Rios hoje é um dos jogadores que a gente... Outro dia eu falei aqui, cara, que eu não entendi porque, mesmo ele cansado, quando ele veio da seleção, para mim ele tinha que jogar, né? Foi contra o Gambá lá, né? Para mim, ele tinha que jogar, sair jogando já. Então, assim, não entendi, velho. Não entendi. Do outro lado do estádio, né? Dessa vez ninguém pode querer minimizar, porque teria sido na frente da Mancha ou das torcidas organizadas. Foi do lado do torcedor comum, como as pessoas gostam de dizer, né? Então, uma atitude desnecessária, né? Tudo bem, lá no final parece que pediu desculpa, né? Fez aquele gesto que, para mim, não... Eu não sei se ele estava agradecendo quem estava aplaudindo ele ou se ele estava pedindo desculpa, mas, de qualquer forma, fez uma boa partida, né? Fez o nosso gol da vitória, fez uma boa partida e desnecessário, né? Então, esse foi o primeiro tempo.
Aí já no segundo tempo o time voltou melhor. O time conseguiu jogar um pouco mais, né? O time foi bem mais consciente, né? Aquele gol que anulou do Vitor Roque, eu não entendo, cara. Outro dia eu li, já um ano pelo menos atrás, os caras fizeram um esforço tremendo para anular esse gol aí, ô Serdã. Foi um puto esforço para anular o gol, cara, porque então, esse é o tipo de impedimento que não dá para... Você não tem certeza nenhuma que estava impedido lá. Não, mas é isso que eu ia dizer. Pela determinação da FIFA que eu li, nesses lances dessa dúvida absurda, é pró-ataque, né? Não pró-defesa, é pró-ataque. É o gol. E eles fizeram de tudo, 5 minutos, para achar um pelinho que ele estava impedido, você entendeu, cara? Então, foda. Mas Vitor, para mim, hoje buscou o jogo bastante, foi bem. O Estevão chovendo molhado, aí vai falar de novo, vai ter uma bola que ele podia ter passado, não sei o quê. Pô, é sempre dois caindo, marcando ele, caiu pelo meio, caiu pela ponta, buscou, né? Buscou, deu um puta passe pro nosso amigo Flaco Lopes. Eu ia falar isso, cara. Pô, ele deu pro Flaco, irmão. O Flaco fez tudo. Ele deu o corte, eu falei, agora, se consagrou, irmão. Porra, velho. Deu puta passe pro Flaco. Depois ele também teve um passe, se eu não me engano, veio de trás ali, eu não lembro de quem foi agora, que também deixou ele na cara do gol também. Tudo bem, o goleiro deu uma triscadinha na bola, tudo, e ela deu uma resvalada na lateral da trave. Do Alan, né? Foi a bola do Alan. E é isso, velho. O Alan entrou bem, gostei. O Alan entrou bem, entrou com personalidade, né? Mas para mim, teria que ter entrado o Maurício. Né? Para mim, teria que ter entrado o Maurício com a saída do Veiga, que eu acho que a gente perdeu muito ali no meio, em termos de criatividade pelo meio. Eu acho, para mim, no meu ponto de vista. Eu acho que poderia ter sido diferente, porque o jogo ficou amarrado, né? O jogo ficou um jogo xoxo, chato, contra um time chato, contra um time ruim, porque o time deles é fraco, o time deles não tem competência para atacar. Você vê que eles tinham alguns Facundos no time deles, que no X1 não conseguem arrumar nada. Eles paravam na frente do lateral nosso ou do zagueiro nosso e a cintura dura pra porra. Então, um time... que é por isso que tá mal lá no campeonato, tá em quinto, mas tem 15, 16 pontos lá do primeiro colocado, ou seja, não vai arrumar porra nenhuma no Campeonato Paraguaio. De qualquer jeito, nós estamos jogando a Libertadores. Então, são 3 pontos, é uma boa vitória, né? A gente é líder do grupo agora, é só ver o que aconteceu lá no Maracanã. Então, Libertadores não é para amador, né, tio? Libertadores não é para qualquer um, não. Então, acho que foi uma grande vitória, com um gol de um cara que jogou bem e desrespeitou o nosso torcedor desnecessariamente, mais uma vez falando, desnecessariamente. Mas eu acho que o time se portou de uma maneira tranquila, segura, eles não tiveram praticamente chance nenhuma. A gente também não teve. No primeiro tempo, a gente não tinha chutado uma bola no gol, até acho que sei lá quantos minutos de lance de perigo. E aí o cara que não quer que o torcedor reclama, mano. Pelo amor de Deus também, né, Wilson? Sabe? Então, desnecessário o que ele fez, velho. Totalmente desnecessário, mano. Eu acho que ele ainda deveria vir depois e se explicar aí por quê dessa atitude dele, né? Ele tem que se explicar. Até porque, Léo... Tava com a cabeça quente, achei que a torcida tava me vaiando, enfim, sei lá o que ele vai falar, mas ele tem que falar alguma coisa aí, bicho. Porque... mas, porra, meu, sabe que o estádio mais vazio? É embaçado mesmo, o cara ouve mais, mano. O estádio mais vazio, o cara tá ali perto, tá mas se não tem psicológico, mesmo. Não vira jogador de futebol, vai fazer outra coisa aí, sei lá, mano. Pois entendeu? O respeito, o que você falou, cara. Pô, o cara tava jogando no Guarani, tio. A gente foi buscar ele lá, entendeu? Então, não é assim, velho. Sabe? Não é assim que você começa a achar que você já tá no limite. Eu sou o cara. É o cara, o caralho, entendeu, velho? Então, assim... Cara, o caralho, ele ainda entregou os jogos que não pode ter falha, irmão.
que é contra o Corinthians. Sim. É contra o Corinthians. Foi jogo de final, ele errou aquela bola, né? Ele errou aquela bola. Então, essas coisas ficam marcadas também. Aí sim, mas você vê... fez um gol agora aí, meu? Porra, fez mas gol de ninguém final. pegou no... Você vê, e naquele lance da final, ninguém ficou, sabe, buscando ele para ficar enchendo o saco dele. Entendeu, cara? Sabe? Então, pô, ele não tem motivo para isso. Se tem um cara que não tem motivo... Esse cara não sabe o que é pressão da torcida, o Serdã. Esse cara não sabe. Aliás, esse elenco não sabe o que é pressão de torcida, irmão. Não sabe. Esses caras não sabem, irmão. É outros tempos e tal, mas esses caras não sabem, meu. Se o cara fica aí, esquenta a cabeça por conta de a torcida ficar vaiando no estádio, mano, vai trocar de profissão, sei lá, vai ser outra coisa aí, porque tá errado, mano. Tá errado. Mas a torcida não estava nem vaiando, né, Léo? Cara, o jogo estava rolando, a torcida não estava vaiando, a torcida estava cantando. O jogo estava morno para baixo, estava morno para gelado. Então, assim, o ambiente no estádio não estava acontecendo devido ao futebol que o time estava apresentando, velho. Então, é lógico que ele vai ouvir reclamação. É lógico que ele vai ouvir alguém chiar. Você entendeu, cara? Agora, o que ele não pode é ter esse tipo de atitude, né, velho? Sabe? Então, eu também acho que ele deveria ter acabado o jogo, ele buscar o repórter lá para poder falar alguma coisa, porque eu... pedindo desculpa e tal, aconteceu isso. Mesmo porque como a TV colocou ele como... Eu não sei, eu não assisti depois aqui, não sei se ele deu entrevista ou não tô acompanhando. Acho que não. Mas ele, como ele foi o jogador escolhido da partida, geralmente esses caras que vão lá falar depois, né? Eu também não vi, mas eu acho que se ele não falou, ele deveria falar, entendeu, cara? Porque você falou, aquele gesto que ele fez, eu não sei se ele tá pedindo desculpa, eu não sei se ele tá falando com o pessoal que tava aplaudindo, porque a torcida se dividiu lá na hora. Teve gente que tava vaiando ele, quando ele encostava na bola, teve gente que tava aplaudindo lá depois. Ah, deixa quieto, deixa o cara. Então eu não sei. Pois é. Pois é, a torcida do Palmeiras também, sinceramente, a torcida do Palmeiras que tem ido ao estádio, ela tem merecido também muito do que tem acontecido, sabe, cara? Porque falta se posicionar também, cara. Né? Falta se posicionar, porque de verdade é totalmente sem lógica e desnecessário o gesto dele na hora do gol, né? Num primeiro tempo muito abaixo. Então, assim, e a gente, cara, de verdade, mano, a gente é líder da Libertadores da hora, tivemos uma vitória boa, só que o time não tá jogando. A gente sabe disso. A gente sabe que o Abel ainda não conseguiu encontrar, ele está tentando essa formação agora com 3 zagueiros, né? Hoje a justificativa é que o Marcos Rocha e o Mike tá, mas aí eu te digo, que é o que o Kleber fala também. E para que contratou o Giai, então? Né? Então, ele entrou com 3 zagueiros, não entrou com o lateral, você entendeu? Aí teve a contusão do Veiga, ou seja, nós gastamos uma fortuna no Giai, que pelo jeito já era. Ele está tentando encontrar uma forma do time jogar sem usar um lateral direito. Então, cara, é complicado. Aí quando o Veiga... Né, quando o Veiga pode terminar, Cedão, pode falar. Quando o Veiga machucou, a substituição mais lógica seria ele colocar o Maurício, né? Seria a substituição mais lógica, ele colocar o Maurício. E aí ele colocou o Felipe. Se ele colocasse ainda o Felipe para correr pelo meio e deixasse o Estevão lá na direita, ainda tudo bem, mas ele colocou o Felipe jogando mais como um lateral. Você entendeu? No segundo tempo soltou um pouco mais ele, até porque os caras não jogavam por lá e você tem 3 zagueiros, né? Você entendeu? Mas o nosso time não tem apresentado um futebol que a gente pode falar, puta que pariu, né, velho? Então eles têm que entender isso também, que o torcedor também tem razão, caralho. Sabe? Pelo elenco que tem, ô Serdã, a gente espera bem mais disso tudo aí, né? É uma jogada, né? Um toque de bola de primeira. Aconteceu algumas jogadas hoje. Aconteceram. Teve uns... No segundo tempo, principalmente, né? O primeiro tempo foi lamentável. Só no segundo tempo, Léo. O primeiro tempo, não. Só no segundo.
Ó, o Marinho 40 tava lá no estádio, ele mandou uma mensagem para mim, ele deve estar assistindo aí. Um abraço, Marinho. Ele falou, Léo, na substituição, o Rio se direcionou à Mancha Verde e pediu desculpas. E quando está chegando no banco, se direcionou à Central Oeste, pediu desculpa e beijou o distintivo e foi aplaudido de pé. Da hora. Pediu desculpa, legal, morreu, já foi, vamos embora. Mas isso tá virando rotina, cara. Tá virando rotina, mano. Sabe? Porque isso vem de cima. Isso vem de cima. A gente já falou isso aqui, eu já falei, velho. Vem de cima. Então o cara tá vendo, ele começa a cagar também. Aí fala, pô, se a presidente tira a onda dos caras, se o treinador tira a onda dos caras, por que eu não posso tirar a onda dos caras também, entendeu? Eu também posso, velho. Sabe? Então tá virando rotina, mano. Sabe? Por isso que eu queria que algum repórter perguntasse pro Abel. É que a gente, de novo, não vai ter aqui a transmissão da coletiva, mas algum repórter teria que perguntar pro Abel só pra gente ver qual que seria a resposta do Abel com relação a isso daí. Que é isso mesmo, Serdan. A nossa presidente não veste mais a camisa do Palmeiras. Eu até estava escutando do Egídio, o pessoal do Amit. O Egídio falou, ó, se reparar, depois que trocou nosso patrocínio, a Leila não vestiu mais a camisa do Palmeiras. Você não vê mais foto dela com a camisa do Palmeiras. Por quê? Porque ela vestia a camisa da Crefisa. Ela não vestia a camisa do Palmeiras, entendeu? Não tinha a camisa do Palmeiras para ela, era a camisa da Crefisa. Enquanto era a Crefisa, ela deitava e andava por todo lado aí com a camisa do Palmeiras. Vê se ela agora aparece num jogo com a camisa do Palmeiras. Não aparece, Serdan. Não aparece. O que mais me chamou a atenção no jogo foi essa situação do Rios, porque o Rios é um cara importantíssimo pro Palmeiras. A gente para ver em gols, é um cara importantíssimo. Não, as duas vitórias. Exatamente, ele fez os 2 gols importantes. Resolveu, né? Ele errou feio, tá? No que ele fez. Feio, porque o torcedor é o grande patrimônio e tudo. Só que o cara é muito fácil pro jogador hoje errar. A assessoria manda um textinho ali no Instagram, ele vai e posta o textinho, copia e cola o textinho no Instagram. O que ele fez? Ele foi pedir desculpas na hora, se arrependeu na hora quando saiu. No final do jogo foi lá, pediu desculpas, jogou a camisa pro torcedor. É isso, cara. O ser humano é falho. O ser humano é falho e é isso. Nossa, tamo junto. De verdade, muitas vezes, e me desculpem vocês que têm toda a experiência do mundo, mas eu olho alguns discursos no futebol e me soam falsos. Claro. Não me soam verdadeiros, forçados, inoportunos, nada a ver. Mas ontem eu achei que o Rios, ele se preocupou com isso, ele quis, e ele foi o cara do jogo pelo gol. Então, de verdade, eu falei aqui na primeira parte do programa que me soou genuíno. Foi perfeito, concordo totalmente. Foi rápido, né? Ele se arrependeu rápido, ele resolveu rápido. O Juvena foi muito bem, porque no dia seguinte é muito fácil, né? Você ouve as pessoas, você tem assessoria. Mas ele tá cabeça quente, no dia seguinte pode ser bom também. Ele vira e falar. Não pode ser verdadeiro no dia seguinte também, mas eu falando, achei, eu ouvi. Vamos prestar atenção rápido no que ele disse? Vamos analisar? Vamos. Richard Rios. Eu tô aqui diretamente falando com você, torcedor. Pedir mais uma vez desculpas. Eu acho que vocês sabem que eu não sou esse tipo de pessoas. Nunca fui de falar mal com ninguém, nunca fui de responder alguém. Eu acho que isso saiu mais um desabafo mesmo, que eu venho atravessando por um momento um pouco complicado na minha vida. Mas nada vai ser desculpa para isso, mas sim assumir os erros que a gente comete. Eu acho que a gente está nesse mundo aqui para cometer erros e para acertar. Então, venho falar aqui para você mais uma vez desculpa. Obrigado por aceitar os que estavam aqui, o pedido de desculpas. Como eu sempre saio dentro de campo para deixar a vida, hoje não foi a exceção. Então, obrigado pelo carinho que vocês têm por mim. E não só por mim, sim por minha família. Então, estou aqui para assumir meu erro e agradecer a torcida do Palmeiras pelo apoio que me dão jogo a jogo, dia a dia, e nunca me abandonaram, isso é a verdade, sempre estiveram me apoiando, sempre deram palavras de incentivo para mim. Então, agradeço pelo carinho e falando com você, torcedor, obrigado e desculpa mais uma vez, e eu tenho certeza que isso aqui não vai acontecer mais, porque eu não sou esse tipo de jogador, nem de pessoa. Obrigado pelo apoio. Everton Guimarães, convenceu? Você gostou do que ele disse? Atitude correta? Falou rápido? Qual é a sua avaliação sobre a postura do Richard Rios? Então, Renata, a postura do Richard Rios, eu acho que é a postura que tem que ser, que é adequada.
É a postura adequada. A gente está aqui numa linha, Renata, muito perigosa. Nós aqui no ar, o Richard Rios dentro de campo. Porque, afinal de contas, ele, principalmente, como atleta, ele fica no limiar da explosão, né? Psicológica, né? O time, de repente, não se apresenta bem. Eu sou passador de pano aqui, né? Porque toda vez que eu falo que Libertadores, Sul-Americana, não interessa se jogar bem, né? Você precisa ganhar os jogos. Em Copas, principalmente, você precisa ganhar os jogos. Se você der um chute no gol do adversário e ganhar o jogo, dane-se, é o que interessa. Aliás, eu estou pensando assim até em brasileiro também. E aí começa a ter uma certa rispidez da torcida com o time fica impaciente. Isso mexe com o psicológico de atleta, inclusive experiente como ele. Então, assim, acho que duro e difícil é aquele profissional que erra, que não reconhece que está mal e que quando faz isso que o Richard Rios acabou de fazer ontem e que a gente acabou de mostrar aqui, que ele não tem a humildade para chegar e pedir desculpa. Não, ele foi lá pedir desculpa e está tudo certo. Ah, mas é sempre assim, erra, é radical e pede desculpa. Que bom, né? Pior é quem erra frequentemente, não admite o erro, portanto, não acha que tem que pedir. A postura do Richard Rios, para mim, é uma postura que tem que ter total apoio da torcida, que na verdade não é só com ele, não. É com o time. Um pouquinho mais de paciência, porque eu disse há alguns dias aqui, repito, eu acho que ninguém vai sobrar esse ano em competição nenhuma, Renata. As coisas estão muito parelhas. A gente viu o Flamengo ontem e o Cruzeiro aqui. Boa, Everton. Agora, a gente está aqui analisando, claro, porque ele fez o gol da partida, ele vinha de falhas que foram comprometedoras até no resultado do Campeonato Paulista. A torcida realmente pegava no pé. Ele faz o gol, faz o gesto do silêncio para o torcedor e depois ele vê que aquilo não era o correto. Tá todo mundo no mesmo barco. Ele joga pelo Palmeiras, né, Edu? A torcida do Palmeiras, ela quer resultados positivos. E como a régua realmente é alta, como não é só a questão da Libertadores, a questão do Palmeiras. Nos últimos anos, o Palmeiras foi referência. Então, quando joga abaixo disso, o torcedor não aceita. E o torcedor não aceita e o torcedor palmeirense exige bastante, né? Ele é muito exigente de tudo que acontece, né, dentro do clube, né? E o Richard, para mim, como eu falei e venho falando, para mim um dos melhores jogadores do elenco do Palmeiras, né? Eu acho que a maior virtude no ser humano, Renata, quando você reconhece o erro, e ele foi de uma hombridade, né? Reconheceu logo que aconteceu a situação. Então, acho que para mim apagou, acho que a torcida já se desculpou, né? Até porque vê nele um representante dentro do campo, porque ele luta, ele corre, ele dá passe, ele faz gol. Então, um atleta como esse a gente tem que valorizar. Então, parabéns pela atitude. E agora realmente é focar dentro de campo e fazer o que ele vem fazendo. Tá tranquilo. E o Palmeiras nessa batida 100% na Libertadores até agora. E na sua opinião, rapaziada, o que vocês acharam aí? Vocês aceitaram, pra vocês que são palmeirenses, né? Aceitaram as desculpas do Rios aí ou não? O que vocês acharam da atitude dele? Coloca aqui nos comentários, quero saber sua opinião. Créditos para o Jogo Aberto e para o canal do Benja. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau!